Olá, estudantes da Rede Municipal do Paulista, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de História para as turmas do 4º e 5º ano. E o tema da nossa aula de hoje é a imigração portuguesa para o Brasil após a vinda da família real. Vamos entender um pouquinho sobre por que a família real portuguesa veio para o Brasil, quais foram as mudanças que essa vinda trouxe para o nosso país e por que até os dias de hoje várias pessoas continuam vindo para o Brasil, tá bem? Antes disso, no nosso último desafio, eu pedi que você pesquisasse e representasse com as cores corretas a bandeira do país Catar. E temos aí essa fotografia, né, da bandeira, apenas 2 cores, uma quantidade bem correta aí de serras. E é esse país que está sediando a Copa do Mundo de 2022. Por isso que eu pedi que vocês pesquisassem essa bandeira, tá bom? Se você por um acaso perdeu a nossa aula sobre o país Catar, curiosidades desse país, dá uma pesquisada no YouTube e não deixa de conferir nossa aula, certo? E hoje vamos conhecer o processo migratório dos portugueses para o Brasil após a vinda da família real. Conhecemos um pouco da história do nosso país, né? Aqui no Brasil viviam os indígenas. O país nem tinha esse nome ainda, era conhecido como Pindorama. E então os europeus começaram a fazer exploração de terras, conquistar novas terras, porque naquela época era assim que acontecia, até eles conquistavam as terras. E em uma dessas viagens para além do mar, uma frota saiu de Portugal e atracou aqui no nosso país, aqui no Brasil, tá? A frota de Pedro Álvares Cabral. E depois disso o Brasil passou a pertencer a Portugal. O Brasil era uma colônia de Portugal. Era como se fosse um pedaço de Portugal que ficava distante desse país. E por muitos anos, Portugal estava sob o domínio, dominava o Brasil, tínhamos que pagar imposto para eles. Porém, existiu um período que foi quando a família real veio para cá, com aproximadamente 15 mil pessoas, que mudou a história, o modo de vida e a economia do nosso país. Tem aqui essa pintura, né, que representa um pouco de como foi quando a família real chegou aqui. Imagina só, um país como o Brasil, que naquela época não era um país tão desenvolvido assim, ainda não tinha o nome só de Brasil, chegar aproximadamente 15 mil pessoas de caravelas, de barcos, vindo para ficar um tempo aqui. É como se você estivesse na sua casa e de repente viesse muita gente passar um período indeterminado. Imagina só que confusão. E tem um detalhe. A corte real portuguesa, eles não queriam qualquer casa. Então, muitas pessoas tiveram que deixar suas casas para poder abrigar a família real. Tem um lado positivo nessa história, né? Quando o rei Dom João chegou aqui, ele viu que precisávamos de muitas melhorias e o Brasil realmente ganhou diversas melhorias. A parte de saneamento, né, de usar o banheiro foi modificado naquele período, entre outras mudanças. Mas por que é que essa família real veio toda aqui para o Brasil? A gente vai entender um pouquinho. Antes disso, observa bem aí essas imagens. 3 fotografias, mas essas fotografias tratam de quê? Elas falam sobre o quê? Primeiro temos um navio, né, com bastante pessoas, um navio bem antigo. Temos também uma família, uma estátua de uma família. E tem outras pessoas como se estivesse brincando, todo mundo junto. Vamos explorar um pouco, né? Esse navio, você acha que é um navio novo ou um navio antigo? É um navio bastante antigo, né? Naquela época, nesse período aí desse navio, as pessoas vinham como imigrantes. Mas vale ressaltar que em relação à vinda da família real portuguesa ainda não era nesse tipo de navio, tá? Isso aqui já está bem mais atualizado
para o contexto da história. E essa imagem aí, será que ela mostra movimento, esse monumento? Quando você observa, você pensa que as pessoas estão em movimento? Sim, né? Temos uma família, como se estivesse indo para algum lugar. Tem o pai, a mãe e 2 crianças, como se estivesse saindo. Temos uma parte histórica também de que várias pessoas deixaram o local que eles viviam em busca de uma vida melhor. Saíam de seu lar, principalmente do Nordeste, para procurar um local que tivesse emprego, uma casa digna, luz elétrica, água encanada. E isso acontece até aos dias de hoje, tá? Muitas pessoas deixam o Brasil para tentar viver em outro país. Muitas pessoas saem do seu país para tentar viver no Brasil porque as pessoas estão sempre em movimento de migração, buscando o melhor para a sua vida. Nessa outra fotografia, você acha que quem são essas pessoas? Será que são da mesma família? Será que estão vestidos da mesma forma? Temos aí um grupo de imigrantes, né, que provavelmente deve ter chegado ao nosso país e que estão ali reunidos, conversando um pouco, tentando se encaixar nessa nova vida. Porque imagina, você sair do seu país, e morar em outro país, que fala outra língua, que tem um jeito de se vestir, de se alimentar diferente. Então é tudo muito novo. Nem todo mundo consegue se adaptar a essa realidade, tá? E aqui, todas essas 3 imagens vão retratar sobre o processo migratório. São várias fases diferentes, tá? Mas que todas elas falam desse processo de chegar em outro país, chegar para trabalhar, de tentar ter uma vida melhor, tá bem? Agora vamos voltar um pouco para o nosso contexto, né? Esse rapaz que vocês estão observando é Napoleão Bonaparte. No início do século XIX, no ano de 1806, Napoleão Bonaparte era o imperador francês e ele decretou o bloqueio continental, determinando que os países europeus fechassem os portos para os navios da Inglaterra. Ou seja, ele impediu o comércio com a Inglaterra. Esse imperador francês, ele tinha a fama de conquistar terras, de dominar terras, e ele também estava de olho em um pouco das terras de Portugal. E enquanto isso, assinou e negociou secretamente um tratado com os espanhóis que permitia que os franceses pudessem atravessar a Espanha para invadir Portugal. E em troca, o reino espanhol poderia se apoderar de um pedaço do território português. Então, imagina só, Napoleão Bonaparte decreta o bloqueio, impede que os países consigam negociar com a Inglaterra e ao mesmo tempo faz aí um tratado permitindo que os espanhóis pudessem fazer essa travessia para que eles pudessem invadir também a Espanha. Mas Portugal não aderiu ao bloqueio continental, porque ele já tinha uma aliança política com os ingleses. E por esse motivo, Napoleão ordenou a conquista dessa terra, ocorrida em novembro de 1807. Antes disso, no mês de outubro de 1807, o príncipe regente Dom João e rei da Inglaterra, Jorge III, assinaram uma convenção secreta que transferia a sede da monarquia portuguesa para o Brasil. Como tudo isso envolvia questões de governo, de monarquia, Napoleão ele não podia tomar o domínio de Portugal se o rei, se toda a sua corte não estivesse lá. Então, por isso que a família real ela foge para o Brasil, devido a toda essa situação que Napoleão Bonaparte fez. E aqui, ó, o príncipe regente, vale lembrar que Dom João, ele era príncipe regente porque a sua mãe, a rainha Dona Maria, ela tinha problemas mentais, era louca, então ela não podia governar. Quem assumia em seu lugar era seu filho.
E o príncipe regente, então, determina que toda a família real seja transferida para o Brasil. Mas não foi só a família, né? Foram também ministros, empregados, o que totaliza aí mais ou menos 15 mil pessoas, 2% da população portuguesa. Temos aí também, né, uma pintura que representa como foi quando eles chegaram aqui no Brasil, especificamente lá em Salvador. Foi muito alvoroço, muita gente chegando, as pessoas estranhando, o modo de vestir dos portugueses eram diferentes. A cultura do Brasil também era um pouco diferente. Então, houve todo esse estranhamento e, além disso, como é que iam fazer para acomodar todas essas pessoas. Mas você acha que a vinda da realeza provocou algumas mudanças aqui no Brasil? Será que quando esse povo todo veio para cá, teve alguma mudança? Sim ou não? Com certeza, né, gente? Tivemos aí diversas mudanças. Abertura dos portos para as nações amigas. Foi a primeira coisa que Dom João fez e que foi muito bom para o Brasil, porque ele começou a poder negociar com outros países. Aqui existia aí a cultura do café, se plantava café, algodão, cana-de-açúcar. E também teve outras construções, universidades, museus, entre outras coisas que a gente vai aprender um pouco mais à frente. E no final da aula vocês vão entender por que eu não citei todas essas mudanças, mas até a capital do Brasil foi modificada, porque nesse período Salvador era a capital, mas aí eles decidem mudar tudo para o Rio de Janeiro. Nessa época ainda não existia o Distrito Federal, tá, gente? Então, Rio de Janeiro passa a ser a capital do Brasil, as ruas passam a ser mais modernizadas, a questão do saneamento básico, das casas, e que todos queriam ter um cargo. Nesse período foram nomeados diversos ministros, as pessoas começaram a se sentir mais importantes porque o rei estava na cidade, né? Eu vou ler esse trecho para vocês que fala um pouquinho sobre a imigração portuguesa aqui no Brasil, tá? Tivemos a imigração de transição de 1701 a 1850. Durante essa fase, observou-se o extraordinário aumento do fluxo de imigrantes em alguns anos. Aportaram no Brasil também minhotos pobres, expulsos de sua terra natal, que era a região do Minho, devido à falta de trabalho. Tivemos a imigração de elite, que foi o período em que ficava mais evidente a origem dos imigrantes mais ricos, e é tido entre 1808 e 1817. Pertenciam à corte de Dom João VI ou eram caixeiros, isto é, indivíduos com clara inserção nos grandes ou médios estabelecimentos. E tivemos a imigração de massa, de 1851 a 1930, que nesse período o perfil do imigrante português sofreu uma radical transformação. Entre os que chegavam, predominavam os de origem pobre. Vieram também muitas mulheres e crianças menores de 14 anos, pobres, órfãos ou abandonadas. E eu trouxe também para vocês alguns mapas que mostram dessa questão da imigração portuguesa vinda para cá, não só no período da corte real, mas também nesses outros períodos que eu acabei de citar para vocês. Por exemplo, temos esse aqui, que fala sobre a imigração no Brasil, de onde veio essas pessoas e onde estão localizadas. Na cor verde temos aí os japoneses, observamos ali no Pará, em São Paulo também. De vermelho os alemães, que a gente observa em São Paulo, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas na região sul. De rosa temos os portugueses, ó. Basicamente em todos os estados brasileiros temos a presença de portugueses. De amarelo os espanhóis, que ficam ali, ó, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul também. Laranja os italianos, também na região sul, São Paulo, Santa Catarina, Paraná.
De cor roxa temos os eslavos, especificamente na região do Paraná. E de azul bem claro, o sírio-libanês, também presente em basicamente todos os estados brasileiros, com relação a esse mapa mais específico, tá? A gente sabe que existem diversos tipos de mapas que foram feitas pesquisas em anos diferentes, então a análise foi feita com esse mapa. Agora eu trouxe um gráfico. Os que vieram para o Brasil. Até 1950, quase 4 milhões de novos brasileiros. E aí essa pesquisa foi entre 1870 a 1953, tá? A gente sabe que nesse tipo de gráfico a gente observa por tamanho. Gráfico maior representa, a barra maior representa uma quantidade maior. Que nesse caso temos aqui os italianos, com a maior quantidade que veio. E representando a menor quantidade os russos. Mas aí são bastante pessoas que vieram para cá. Em algumas outras aulas, a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Qual é o motivo que as pessoas saem dos seus países? No início da aula eu citei a questão de emprego, melhoria de vida, mas também existe aquela questão de fugir de guerras, de perseguição devido à sua religião, de terremotos, de catástrofes, enfim. São vários motivos que levam as pessoas a imigrarem, tá? Agora eu tenho aqui imigrantes no Brasil. Esse mapa aqui que foi criado em 2019. Temos aí o nosso país, Brasil, representado na cor branca, né? E as setinhas mostram as pessoas, os países que vieram para cá. E temos então aí, ó, portugueses na cor mais escura, japoneses no vermelho, italianos, até chegar nos uruguaios, que são representados pela cor amarela. Então, analisando o mapa mundi, temos aí vários países que vieram para cá. Existem outros povos também, da mesma forma que existem brasileiros em vários locais do mundo. Mas nesse mapa observamos aí norte-americanos, chineses. E quando essas pessoas vêm para o Brasil, traz também consigo a sua cultura. E a gente acaba aprendendo um pouco sobre a cultura desses povos, mas também conseguimos ensinar sobre a nossa cultura, tá? Se você estiver um dia passeando pelo centro do Recife, você vai observar que existem pessoas de diversas nacionalidades que estão por lá trabalhando, que vieram para cá tentar uma vida nova, fugir das situações que ocorrem em seus países, tá bem? Agora, um pouquinho sobre as principais mudanças. A primeira foi a abertura dos portos às nações amigas, tá? Trouxe uma mudança econômica, porque aí o país começou a exportar o seu produto para outros países, a economia passou a girar. Mudanças sociais, porque as ruas tiveram que ser mudadas, teve que ter melhorias nas ruas do Brasil para poder acolher essa corte real portuguesa. E as mudanças políticas também, porque as pessoas passaram a se interessar mais na política. Durante todo esse período, houve essa troca de Dom João saindo, deixar Dom Pedro, de outros países também quererem chegar aqui no Brasil, tá bom? Mas o que eu quero de vocês hoje no desafio é que você cite algumas das instituições que foram fundadas por Dom João após a chegada da família real no Rio de Janeiro. Quando você fizer essa pesquisa, você vai ver uma lista de coisas que só pôde chegar aqui no nosso país quando Dom João veio fugido para cá com a sua família, tá bom? Então faz uma relação dessas instituições que foram fundadas, porque tem algumas que existem até os dias de hoje, certo? Essa foi nossa aula de hoje. Espero você na nossa próxima aula com um desafio cumprido. Um grande beijo e tchau, tchau!